Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Que todos sejam bem-vindos a esta casa de oração, aos que estão aqui na casa física e aqueles irmãos que estão através do Facebook. Antes de iniciarmos
a prece, eu quero ler o capítulo 5 do livro Caminho Espírita, de Emmanuel para Chico Xavier. Não tem pacientes. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçados com o desespero? A impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não desperdices a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. Se um irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se impuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não te acolhas a desânimo ou a frustração, de vez que enquanto não chegarmos ao plano da luz divina, nem sempre será possível conhecer de antemão tudo o de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre, a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. Não queremos dizer que será mais justo te acomodes à inércia. Desejamos asseverar que a impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é a esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasião de trabalho e provações para os ensinamentos. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando pela plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Portanto, não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus não apenas que te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir e suportar e esperar. Então, meus irmãos, agora convidamos todos para fechar os olhos da carne, pois nós vamos orar. Orar ao nosso Pai, a Jesus, o nosso modelo e guia, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, que tanto ajuda a humanidade através da legião dos servos de Maria, aos irmãos luzeiros desta casa espírita que sempre estão a trabalho aqui. Pedimos que abençoem a todos que aqui estão, aos irmãos encarnados e aos irmãos desencarnados, cada um ocupando o seu espaço.
Também pedimos que abençoe aqueles irmãos que tentaram vir, que queriam vir, mas não puderam. Que eles também sejam amparados e motivados. Também pedimos o amparo para os familiares de todos que aqui estão. E por fim, Jesus, pedimos que possa intuir, amparar, ajudar a expositora da noite, para que a mensagem seja transmitida. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, hoje, para a exposição da noite, nós teremos a Elisete. Boa noite a todos. É uma grande alegria receber todos vocês aqui e uma grande honra poder estar aqui para a gente fazer uma reflexão acerca de um assunto bastante interessante, que é a pluralidade das existências. É um assunto que normalmente nos traz dúvidas e a gente vai tentar conduzir uma reflexão para que a gente possa fazer esse entendimento. Eu espero que eu consiga ter essa clareza, porque o assunto é bastante interessante, daí a gente começa a ler, e daí a gente fica um pouco ansioso até, né? Então, vamos tentar conduzir adequadamente esta reflexão, porque é muito importante a gente ter clareza de que o nosso espírito volta várias vezes à matéria, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque aí nós vamos poder compreender realmente a justiça e a bondade de Deus. É através deste entendimento é que nós nos convencemos da justiça e da bondade de Deus. Então, para essa reflexão, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita de 1869, no mês de junho, que traz o texto que motivou essa reflexão, que se chama O Caminho da Vida, né? Então, se nós ainda não estamos convictos da pluralidade das existências, nós precisamos pensar um pouquinho, né? Se a gente ainda acredita que a vida começa no nosso nascimento e encerra no túmulo, nós precisamos pensar um pouquinho. Se essa vida, então, ela é a única que nós temos, ela decide o nosso destino depois do túmulo, não é? Então, se eu trabalhei sempre no bem, ou se eu trabalhei sempre no mal, vamos todos para o mesmo lugar depois? Se eu não consegui trabalhar muito bem, no bem, porque não tive a oportunidade, não porque eu não quisesse, eu também vou acabar no mesmo lugar de quem obrou sempre no bem, daquele que sempre trabalhou no mal? E quando a gente desencarna quando criança, não deu nem tempo de fazer nem o bem nem o mal? Vamos todos para o mesmo lugar, se acaba, teremos todos essa mesma destinação. E aí onde fica a justiça? Onde fica a bondade de Deus? Precisamos
pensar bastante nisso. Às vezes a gente também tem crianças que demonstram imperfeições enormes, ainda crianças, e outros que revelam virtudes enormes, também crianças. Como tudo isso? Então nós vamos fazer algumas reflexões. Uma delas, esse cara aqui, matemático, Carl Friedrich Gauss. Ele nasceu na Alemanha em 1777. Ele é um dos grandes gênios da matemática. E segundo um estudo feito por uma turma de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, esse Gauss, aos 3 anos, ele identificou que o pai cometeu um erro de cálculo na folha de pagamento dos funcionários. Ele nem chegou a ver a folha de pagamento porque ele nem alcançava na mesa, né? Mas ele identificou este erro. Depois disso, ele aprendeu a ler e a escrever sozinho. E aos 10 anos ele descobriu a propriedade de simetria das progressões aritméticas. E depois, quando adulto, então ele teve contribuições muito importantes na área da matemática, da física e da astronomia. Da onde veio o conhecimento para ele, aos 3 anos, identificar esse erro de cálculo? Ele nasceu como todos nós, aos 3 anos a gente não sabia nada, né? Ou a maioria de nós, alguns sabem, né? Então, da onde vêm essas aptidões tão diversas do meio em que a gente vive? De onde vem essa aptidão extranormal para determinada ciência? Né? Vamos avançando. Temos mais um caso aqui, do James Leininger. O James Leininger é este aqui. Este aqui é o James Houston. Este menino pequeno, essa história está no livro A Volta, né? É uma história verídica, então. O James, criança, ele nasceu nos Estados Unidos e a partir dos 2 anos ele começou a ter lembranças que seriam do tenente James Houston, né? Que ele foi abatido na Batalha de Iwo Jima em 1945, aos 21 anos de idade. Né? Então, este tenente morreu aos 21 anos de idade, no final da Segunda Guerra Mundial. E o James, criança, quando ele tinha 2 anos e meio, eles foram comprar um brinquedo e ele sempre queria avião. Aí a mãe dele disse: esse compartimento aqui é onde guarda a bomba. Daí ele disse: não, mãe, ali é um pequeno tanque de combustível. E ele dava explicações sobre os aviões. Ele foi visitar o Museu do Avião no Texas, e aí ele começou a ter recordações mais fortes e pesadelos de avião, queda de avião, fogo, e do piloto que não conseguia sair do avião. Então esses pesadelos ficaram mais frequentes, né? Ele sempre acordava gritando. Teve um dia então que a mãe dele fez para a refeição um bolo de carne que ela nunca tinha feito. E daí ele diz assim: nossa, eu não comi esse prato desde Natoma. Aí ninguém sabia nada, né? Depois ele falou que ele se chamava James Houston e deu o nome de um colega dele, aviador também. E o pai dele, que bastante desacreditava muito, começou a pesquisar. E aí ele descobriu que havia um porta-avião chamado Natoma Bay, que lutou
que esteve presente na batalha de Iwo Jima e que de um dos tripulantes se chamava James Russell. Houston, né? E o avião de Houston foi abatido pelos japoneses em 45 e o avião explodiu, o piloto não saiu do avião e desencarnou. Aquele nome do colega, eles procuraram, ele ainda estava vivo e ele contou exatamente como foi o ataque, o desencarne, que fechou exatamente com a informação que aquela criança dava. Aqui os desenhos que ele fazia: avião, fogo caindo. E ele assinava sempre James 3, porque esse aqui era James Houston Jr. Então o pai dele era James 1, James 2 e o James 3, que ele assinava os desenhos dele. Então nós temos ali, de uma forma comprovada, né, a pluralidade das existências, as lembranças que vieram, né, nesta criança e que se comprovaram as informações que ele falava. Existe também um filme, Minha Vida em Outra Vida, que também narra, né, a vida de uma senhora que, quando adulta, tem lembranças da encarnação passada, né? E o reencarne foi bem próximo, porque quando ela desencarnou no parto, ela tinha muita preocupação com os filhos e com o marido, que era alcoólatra e violento, né? E ela pediu para o filho mais velho: fiquem juntos, mantenham juntos, fiquem juntos, né? E ela conseguiu, com as lembranças que ela passou a ter, a chegar no local onde ela morava. Ela reencarnou nos Estados Unidos e a história aconteceu na Escócia, e ela conseguiu conhecer os filhos que ela teve na outra existência. Lindíssimo filme, quem não assistiu, não percam a oportunidade. E nós temos também aqueles prodígios na música, né? A gente sempre vê umas criancinhas tocando piano, participando de orquestras, né? E aí nós temos esse menino. Quantos anos tem a criaturinha? 收拾心情，收拾心情，好激昂㗎，好激昂嘅，知唔知啊？每一下要撞爛啲石頭。Pessoal, aonde que ele aprendeu a tocar dessa forma? Com essa idade. Eu estudei 9 anos de piano. Talvez mal parabéns a você, mas tenho que treinar um pouco ainda, né? Então, da onde que vem essas memórias, essas aptidões? De existências passadas.
Ou nós é que estamos sendo injustiçados? Deus é justíssimo. Por que habilidades para uns e não para outros? Oportunidades para uns e não para outros? Porque nós temos mais do que uma existência. Nós temos inúmeras existências. Então, todos aqueles questionamentos que nós fizemos no início nos conduzem a uma resposta muito lúcida. Temos sim muitas existências e nascemos todos iguais. Nós nascemos todos iguais, ignorantes, né? E com o passar das existências é que nós começamos a sedimentar os conhecimentos, que aí aparecem aquelas habilidades que a gente tem, mas que a gente não tinha estudado. E isso a gente conhece muitas pessoas. Se não fosse assim, ou seja, se Deus privilegiasse alguns em detrimento a outros, Ele estaria sendo parcial, Ele estaria sendo injusto e não estaria dedicando amor igual a todas as suas criaturas. E a gente sabe que Deus é justo, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é bondade. Então Ele não criaria alguém para sofrer e outro para viver numa condição melhor. Eu estudar 9 anos, não sabe nem tocar parabéns. Ele não tem nem 9 anos de idade, gente. Então, esses fatos, eles nos comprovam a pluralidade das existências. A desigualdade, as diferenças e as divergências da vida refletem o aprendizado conquistado por cada um na pluralidade das suas existências, porque Deus, em sua justiça, não criou almas mais perfeitas do que outras. Né? Então, a cada existência a gente vai crescendo e consolidando conhecimentos que vão aparecer na nossa próxima existência. Admita as existências consecutivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. O que não pode ser feito em uma existência, poderá ser feito em outra, porque ninguém escapa da lei do progresso. Aquilo que eu não terminei nesta, eu vou terminar na próxima, porque todos nós estamos fadados ao progresso. É por isso que nós estamos aqui, para a nossa melhoria. Cada um será recompensado de acordo com o seu mérito real, e ninguém é excluído da felicidade suprema. Muitas vezes, em algumas existências, a gente bate na parede muitas vezes. Não tem problema. Nós vamos voltar e vamos continuar o nosso aprendizado. Outros são mais rápidos. Mas todos nós estamos dentro da lei do progresso e vamos progredir. Inúmeras poderiam ser as questões acerca da pluralidade das existências, mas os espíritos se contentam com o fato da reencarnação ser eminentemente moral e racional, de acordo com a bondade de Deus. Então, a gente diz que a reencarnação comprova que Deus é justo e Deus é bom. Deus é bom porque, independente do progresso que a gente consiga fazer, se pequeno ou grande, nós sempre teremos outra oportunidade. A porta nunca vai se fechar. E justo por quê? Porque aquilo que eu plantei, que eu semeei numa existência, eu vou colher na outra. O aprendizado que eu fiz, eu vou levar comigo.
Os equívocos que eu cometi, eu tenho oportunidade de reparar. Né? Então, isso comprova realmente a justiça e a bondade de Deus. Senão eu fico pensando, e uma criança que desencarna bebê? E uma pessoa que desencarna aos 105 anos. Por quê? Por que um foi sorteado para desencarnar cedo e o outro não? Existe uma justiça por trás disso. Né? E aquilo que a gente não completa, a gente volta para completar depois. A pluralidade das existências é consoladora e está em harmonia com a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação que Deus lhe deu na sua misericórdia, conforme as palavras ditas por Jesus e descritas no Evangelho de João, ao narrar o encontro noturno de Jesus com Nicodemos. Né? Então, a justiça de Deus. Então, Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? São os mundos felizes que nós iremos quando nós nos prepararmos para isso. Quando nós conseguirmos evoluir a tal ponto de não precisar mais voltar para a matéria. Nós estaremos em mundos diferentes, mais evoluídos. E para isso é necessário nascer de novo. Allan Kardec também diz a mesma coisa: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir. É essa a lei. Então fica claro que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá para recomeçar e para reparar o mal que fizemos, construindo uma vida que edifique o nosso progresso na alma. Não é? A doutrina espírita, ela consegue nos esclarecer essas questões com muita propriedade. No Livro dos Espíritos, capítulo 4, ele trata exclusivamente da pluralidade das existências. Foi nele que a gente baseou bastante essa nossa reflexão, e a gente vai falar especialmente, o capítulo 4, ele é extenso. A gente vai falar principalmente da reencarnação e da justiça da reencarnação. Senão meio que a gente teria que fazer um seminário, né, para ir abordando mais aspectos. Então nós temos a questão 166, que Allan Kardec perguntou aos espíritos de luz: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então como é que a gente se melhora? Voltando para a matéria. Então a gente desencarna, vai para o plano espiritual, lá a gente estuda, a gente trabalha, não tem descanso. Tem um descansinho, né? Mas não tem descanso, a gente não vai ficar lá de férias eternamente. A gente vai estudar, vai trabalhar e vamos retornar para colocar em prova os conhecimentos que a gente adquire lá. 166A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta: depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então nós precisamos voltar à matéria para ver se a gente aprendeu a lição.
a 166b. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos nós aqui temos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, que a gente não acredite. Né? Então, sim, nós temos muitas existências. O 166c parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixado um corpo, toma outro, ou então reencarna num novo corpo. É assim que se deve entender? Exatamente assim. Evidentemente foi a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. O que é expiação? É reparar os equívocos que a gente cometeu nas outras encarnações. É corrigir. Né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. No momento em que a gente consegue expiar, reparar um equívoco, a gente se melhora. E todo mundo fazendo isso, nós teremos um melhoramento progressivo da humanidade. Porque sem isso, onde fica a justiça? Então, melhorar as qualidades, adquirir novos conhecimentos, corrigir os defeitos e reparar os erros cometidos nas existências anteriores. 168. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas na vida corporal. Né? Então, é ilimitado quando a gente atingir, quando a gente conseguir fazer um grande aprendizado, nós não precisamos vir para essas provas. Uns mais, outros menos. Às vezes a gente se adianta e às vezes a gente estaciona um pouquinho. Não regredimos, mas às vezes a gente dá uma paradinha na nossa evolução. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Quer dizer, todos nós vamos reencarnar o mesmo número de vezes? Não. Uns caminham mais depressa, outros menos. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Nós temos muita coisa ainda para aprender. Falta algumas vezes ainda a gente retornar à matéria para nos aperfeiçoar. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são todos filhos de Deus? Não somos todos nós filhos de Deus? Sim. Então sempre teremos oportunidade. A porta sempre estará aberta. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios para alcançá-la, proporcionando-lhes as provas na vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, aquilo que a gente não conclui, nos programamos para 30 itens, fizemos 25, os outros 5 ficam para a próxima. A justiça está sempre presente e a bondade também.
Porque essas 5 que faltam, a gente pode vir 5 vezes e cada uma faz só uma. Não há problema nenhum. Nós sempre teremos a oportunidade do retorno. Na questão 392 também, os espíritos. Por quê? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Mas então, se eu tenho que nessa existência aprender A e B, por que eu já não sei que eu tenho que aprender A e B? Não me facilita a vida? E a resposta que os espíritos dão: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, passasse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Essa questão do esquecimento nós vamos continuar. Agora, a pergunta 393, a pergunta já é grande. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar das experiências de vidas que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. O que provocou? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, qual é a indagação que Allan Kardec inteligentemente faz? Se eu esqueço cada vez que eu nasço, é a primeira vez, eu esqueci tudo. Então, onde que está a justiça? O que eu vou resgatar? O que eu vou reparar? O que eu vou ter como benefício? E a resposta que os espíritos dão: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, quando ele volta à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo poderia tê-las evitado. Reconhece justa a situação em que se encontra e busca então uma existência capaz de reparar a que vem a transcorrer. Então, o que acontece? Quando no plano espiritual nós sabemos tudo o que nós fizemos de bom e de ruim. E aí nós planejamos uma existência que venha justamente nos colocar naquele caminho do aprendizado que a gente precisa fazer. Então, lá nós temos consciência das nossas imperfeições e escolhemos as provas que podem nos fortalecer, né? Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova jornada que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe foi dado como guia nessa existência se esforçará por levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição do que
ele incorreu. Então, todos nós temos os nossos mentores que nos auxiliam e que nos intuem, e que muitas vezes a gente não ouve. E às vezes acontece alguma coisa e a gente diz, eu tinha pensado que podia fazer diferente. Porque não é que eu tinha pensado, eu não tinha pensado nada. Alguém tinha me intuído. E às vezes a gente não ouve. Muitas vezes até. Então, nós não nos lembramos, mas nós escolhemos na existência provas que vão nos fortalecer ou vão nos auxiliar naquilo que a gente já falhou. E vão nos fortalecer naquilo que a gente já acertou. E os espíritos amigos vão nos intuir. Às vezes a gente ouve, às vezes a gente não ouve. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, que sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Então, às vezes nós temos aquela orientação que vem através dos pais, às vezes a gente lembra da orientação dos pais, quando adolescentes, que a gente sai, etc. Não pode fazer isso. O pai, a mãe. Por que veio aquela lembrança? Porque nos intuíram aquela lembrança. Para que a gente siga naquilo que foi planejado, ou pelo menos o mais próximo do planejado. Então, essa reflexão que a gente está conduzindo, ela está comprovando a pluralidade das existências. Nós temos fatos em crianças que nós não entendemos, nós temos em adultos habilidades que são diferentes do conhecimento ou do círculo familiar em que estão inseridos, e que então se percebe que são conhecimentos que vêm de outra existência. E aí nós encerramos a nossa fala com o texto. Nós vamos encerrar, mas o texto é um pouquinho longo, tá, gente? Com o texto que se chama O Caminho da Vida, que está na Revista Espírita de 1869 e que motivou essa reflexão e que nos faz nos cria uma imagem que a gente pode entender exatamente como é que é essa transição de vida material para a vida espiritual, volta para a vida material, e assim seguimos infinitamente, vamos dizer assim. A maior objeção que se podem fazer a essa teoria da pluralidade das existências é a ausência de lembranças das memórias anteriores. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes uma das outras, deixar um corpo para tomar outro sem a memória do passado equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto ao pensamento. Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligação entre si. Seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente, a mais doce e consoladora esperança do futuro. Seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral.
Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina quanto a de uma única existência com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. Então, dizer que o fato de não ter lembrança cria vários pontos de partidas, várias encarnações sem ligação, sem vínculo entre si, é tão absurdo quanto o achar que temos uma existência só, né? Ainda se pode opor uma outra objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. O Espiritismo responde primeiro que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria a vida presente. Então, se a gente lembrar de tudo aquilo que a gente já fez e está em dificuldade agora, só piora, torna essa existência muito mais penosa. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimento. Se assim não fosse, qual não seria nossa humilhação ao pensar o que já fomos? Para o nosso melhoramento, aquela lembrança é totalmente inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida em que somos qual nos houvermos feito. Nós somos heranças de nós mesmos, das escolhas que nós fizemos. Se numa existência anterior fomos antropófagos, o que importa isso se já não o somos? Para que eu tenho que saber disso? Já superei, né? Se tivemos um defeito qualquer que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada que não mais nos cumpre cogitar. Então eu não preciso lembrar de tudo, eu não preciso saber de tudo. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas meio corrigido. O restante fica para a vida seguinte. Por exemplo, um homem foi assassino e ladrão. Foi punido, quer na vida corpórea, quer na espiritual. Ele se arrepende e corrige do primeiro assassino, porém não do segundo. Na existência seguinte, ele vai ser apenas um ladrão. Pode até ser um ótimo ladrão, mas somente um ladrão. Na outra, ele já não será mais do que um ladrão obscuro. Um pouco mais tarde, ele já não roubará. Poderá ter essa veleidade para o roubo, mas a sua consciência vai neutralizar. Depois de um derradeiro esforço, e havendo desaparecido todo vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. O que importa ele saber o que ele foi então? Então nós não precisamos lembrar do que a gente já fez. A gente precisa estar atento às intuições que recebemos e, com a inteligência que a gente aprimora, entender e conseguir distinguir o bem e o mal. E aí é que nós vamos avançando. Agora nós vamos fazer uma viagem. Vamos imaginar uma estrada longa, em cuja extensão se encontram, de distância em distância, com intervalos desiguais, florestas que se tem que atravessar. E a entrada de cada uma, a estrada larga e magnífica, se interrompe, para só continuar na saída da floresta.
O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto. Depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável em que ele se perde. A claridade do sol desaparece sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá, ele descobre de novo a estrada e segue a sua jornada, procurando se curar das feridas. Mais adiante, uma segunda floresta lhe aparece, onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra floresta, a terceira, ele topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para não se transviar. A cada nova travessia aumenta sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que à saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Depois, já sabe orientar-se para achar a saída com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, donde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou. Mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou a termo a sua caminhada. É qual o velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como os pontos negros de uma fita branca, e ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras sobretudo, me pareciam longas de atravessar. Figurava-se-me que eu nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor parecia intransponível e gigante. E quando penso que, sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda estivesse lá. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto onde me acho, como se aparentam pequenas. Afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-las. Ainda mais, a minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes, percebo até os passos em falso que eu dei. Diz-lhe então um ancião: meu filho, eis-te chegado ao termo a viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio moral, e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentastes e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui um grande número de viajantes na estrada que percorreste, e, como tu, correm o risco de transviar-te. Tem experiências, nada temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que eles cheguem mais depressa. Irei com alegria, replica o nosso homem. Entretanto, eu pergunto: por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso pouparia os viajantes de terem que atravessar aquelas abomináveis florestas. E o ancião retruca: meu filho, atenta bem e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto.
Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhe impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. Que é o que saberias se não houvesses passado por lá? A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto eras na entrada. Ademais, procurando safar-te dos tropeços, contribuíste para o melhoramento da floresta que atravessaste. O que fizeste foi pouca coisa. Pensa, contudo, nos milhares de viajores que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalharam sem o perceberem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Meu pai, responde o viajor, numa das florestas encontrei um homem que disse: na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas de 1000 apenas um só o consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não vi. E o ancião responde: meu filho, é porque ele não existe, pois do contrário seria uma cilada abominável armada a todos os que lá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer as dificuldades, mas igualmente eu sei que todos, mais cedo ou mais tarde, vencerão. Se eu houvera criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que este sucumbiria, teria praticado uma crueldade. Esse abismo é uma alegoria. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns vês que caminham com passo lento e semblante jovial. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos por se haverem de novo encontrado ao deixarem na estrada reta, encontrando os amigos. Mas a par deles, outros há que se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente. Curar-se-ão, no entanto, e isso lhes constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão, porquanto enorme é o número dos imprudentes. Errou, porém, quando disse que aquele que cair não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontrará uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenham pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma, e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, em que ela trabalha para o seu adiantamento, para o nosso adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados figuram os anjos guardiões, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer
ao Supremo Senhor. Então essa imagem, às vezes a estrada limpa, às vezes uma floresta fechada, depois ela vai abrindo, fecha um pouquinho, mais leve, mais aberta, menos densa, até que a gente vai chegar ao cume nas nossas diversas encarnações e seremos convidados a retornar e ajudar os nossos irmãos que ainda estão a caminho. Espero que a reflexão tenha sido bem importante. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Meus irmãos, então, vamos para o segundo momento da noite, que é o momento do passe. Antes de que aconteça o passe, a gente apenas queria esclarecer a respeito do que seria o passe, né? Muitas vezes a gente no dia a dia, a gente se perde energia, as dificuldades no trabalho, as dificuldades nos relacionamentos, o excesso de trabalho faz com que a gente baixe a nossa energia, a gente fica fatigado. Então, o passe espírita vem como repor toda essa energia. A gente vai se sentir melhor, mais forte, a gente vai se sentir bem. O passe espírita é como se fosse uma transfusão de energia, onde, conforme o passe vai acontecendo, a energia não muito boa vai saindo e entrando a energia da espiritualidade. E então a gente se sente muito melhor, né? Então a gente quer agora, a gente vai diminuir a luz para que a gente possa se concentrar um pouco melhor, para que o passe possa acontecer também bem. Vamos nos sentar adequadamente, relaxando, e vamos orar. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, sobre montanhas, sobre águas e tormentas, sobre meu próprio ser. E levanta-me, Senhor, para que a cor, a luz, a beleza de meu espírito e o próprio pensar sejam mais fortes que o medo de fracassar. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, que eu não tema a morte, nem as trevas, nem a sorte, pois sei que o Senhor é dono da luz, que irá iluminar a minha alma, a minha família e o meu lar. Que venham os ventos, que eu vença os ventos, que venha a tempestade, que eu vença a tempestade, que seus anjos me levem nos caminhos da verdade, que venha a guerra e eu possa lutar, não com espadas a ferir, mas com a tua palavra a construir. Que suas promessas me salvem da cruz e que eu saiba os testes suportar, sem jamais duvidar. Senhor, que eu realmente sou a sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, e deixa eu saber, Senhor, que sou uma árvore em sua floresta, que eu sou uma gota em seu mar, Senhor.
um piscar em seu olhar, que eu sou a sua flor em seu jardim de amor, que eu sou o amor em seu coração, e leve este poema como minha oração, pois eu confio em ti, Senhor, és minha flor em meu jardim de amor. Mensagem do Espírito Lafayette para Maria Igne, no Centro Espírita, nossa casa de oração de Balneário Camboriú. Que assim seja. Podemos ir devagar, cada um no seu momento. Continuamos a receber a energia. E que possamos, assim que cada um quiser, nos dirigir para as nossas casas e dividir este amor, esta paz, esta energia que temos com os nossos familiares. Muito obrigado.